Sede da Aliança da Nature. A sede passou por reformas. A reconstrução tinha começado do fundo, com feitiços mágicos consertados e os acólitos que haviam morrido em batalha enterrados. Flutuações energéticas poderosas foram ocultadas dentro dessas poucas estruturas de construção. Eles eram como múltiplas estrelas com o objetivo de trazer a Lua, aglomerando-se em torno de um laboratório bem no centro. Quer fossem os acólitos originais da Aliança da Natureza ou os magos recém-formados, eles sempre desaceleravam seus passos quando passavam e demonstravam o respeito. No meio do laboratório, Leilin estava ao lado de uma mesa, imerso em pensamentos enquanto observava os poucos itens na mesa de prata. Estes 10 ou mais itens eram muito simples. Havia folhas verdes, brincos vermelhos, uma vareta marrom e até os cristais negros que Skrill lhe dera anteriormente. A superfície de prata da mesa foi feita usando uma liga especial. Era incomparavelmente difícil e tinha uma alta resistência contra experimentos mágicos específicos. Por isso, foi amplamente utilizado nesta área. Atualmente, a superfície metálica cintilante e brilhante refletia a expressão perturbada de Leilin. Eram naturalmente as numerosas técnicas de meditação de alto grau que Leilin havia conseguido com força. Embora a Twilight Zone tivesse obtido um número maior de heranças completas dos antigos magos, as técnicas de meditação de alto grau não eram nada comuns. Algumas guildas não classificadas só tinham as versões simplificadas que haviam sido alteradas com base em técnicas incompletas de meditação de alto grau, que eram completamente inúteis para Leilin. Havia também algumas guildas que tinham a mesma técnica de meditação de alto grau que a densa Fog Forest. No entanto, eles só tinham o primeiro ou segundo níveis, e estes foram ligeiramente modificados. Leilin poderia reconhecer isso imediatamente. Essas guildas devem ter sido as guildas dos magos que se separaram da floresta densa de nevoeiro original. Isso não era incomum. Não era incomum que os magos na Twilight Zone se separassem com base em diferenças de opinião e ainda tivessem uma boa relação com a guilda original. Isso foi um pouco semelhante a um ramo da guilda original. Assim, embora Leilin tivesse tecnicamente destruído 10 ou mais guildas, o que Leilin realmente reuniu foram apenas 6 técnicas de meditação de alto nível. É claro que a taxa de avanço era muito maior aqui do que na Costa Sul, mas Leilin ainda estava de mau humor. Isso porque, das 6 técnicas de meditação de alto grau, havia 5 que estavam incompletas. Isso não era algo que pudesse ser explicado apenas pelo caos da guerra. Somente depois de verificar alguns documentos sobre essa guilda, Leilin conseguiu uma explicação mais razoável. Nos tempos antigos, a herança de técnicas de meditação de alto nível não estava aberta a todos de uma só vez. Apenas 1 ou 2 níveis seriam passados de cada vez, e só depois que os magos conseguissem eles seriam gradualmente passados mais. Isso era para garantir o sigilo das heranças de alto nível. A outra razão era impedir que os magos buscassem retornos instantâneos. No entanto, após a queda dos antigos magos na guerra final, surgiu um enorme problema de descontinuidade na passagem das técnicas de meditação. Os magos mais graduados haviam caído antes de poderem transmitir as outras partes de suas técnicas de meditação, o que fez com que os reis magos da Zona do Crepúsculo não pudessem avançar mais. O nível do Morning Star Magos era o requisito mínimo para participar da guerra final, e, portanto, as técnicas de meditação de alto grau deixadas na Twilight Zone tinham 2 ou 3 níveis, e havia uma falta de informação sobre o essencial porções posteriores. Nos tempos antigos, os rankings 2 e 3 eram considerados como tendo terminado o aprendizado e, como tal, naturalmente não precisavam entrar na batalha. Eles haviam sobrevivido e transmitido suas técnicas de meditação. No entanto, não foi como se não houvesse surpresas. Leilin estendeu a mão e pegou algo como uma parte de uma junta de osso branco da mesa. Embora tivesse uma aparência interessante,
Essa era na verdade uma ferramenta usada para armazenar informações. Lei Lin conectou sua força espiritual a ela e informações sobre uma técnica de meditação de alto grau apareceram. Símbolos antigos apareceram no início da técnica de meditação, emitindo uma aura antiga. Houve até o som do rugido de um dragão. O poder místico do Rei do Dragão. Técnica de meditação de alto grau para os magos dragões divididos em 4 níveis: dragão infantil, dragão jovem, Adue Dragon, Eldar Dragon. Lei leu lentamente o conteúdo sobre essa técnica de meditação de alto grau. Nos tempos antigos, magos era um termo que incluía todos os seres poderosos, fossem eles de outras raças, humanos ou mesmo criaturas de alta energia. Enquanto possuíssem inteligência, tivessem força e perseguissem a verdade, todos poderiam vir sob o guarda-chuva de ser um mago. O Mystic Might do Rei Dragão era obviamente uma técnica de meditação de alto grau para a corrida do dragão treinar. Baseado no as estimativas de Shape, bem como algumas ilustrações de Mystic Might, de Dragon King, criaturas da raça dragão, acelerariam sua taxa de crescimento se treinassem nessa técnica de meditação de alto grau. Eles se desenvolveriam 2 vezes mais rápido que seus pares e entrariam na sequência de ser um dragão maduro mais cedo. Lei Lin acariciou sem pressa esse osso. O poder místico deste rei dragão era o que a densa floresta de nevoeiro guardava, mas era uma pena que isso fosse apenas uma decoração para a floresta densa de nevoeiro, já que era composta apenas de humanos. Esta foi uma meditação de alto grau que foi feita para outra raça e era inadequada para o corpo humano. Mesmo os Warlocks que tinham a linhagem de dragões não podiam fazer isso. No entanto, depois que Lei Lin descobriu o poder místico deste rei dragão, foi como se ele tivesse ganho um tesouro. Embora ele também não pudesse treinar essa técnica, ele podia ver os vestígios de uma nova linhagem nessa técnica de meditação de alto grau. Semelhante ao aluno de Kemoin, o Mystic Might do Rei Dragão era uma técnica de meditação de alto grau que tinha requisitos muito rigorosos em termos de linhagem. Provavelmente foi ainda mais rigoroso que o pupilo de Kemoin. Isso seria de imensa ajuda para ele completar as próximas partes do aluno de Kemoin. O aluno de Kemoin que Lei Lin havia adquirido tinha apenas 3 níveis e faltava a parte mais importante, que era uma descrição sobre o Morningstar Realm na 4ª posição. O Mystic Might de Dragon King poderia ser usado para compensar isso. Além disso, as outras técnicas de meditação de alto grau tinham suas características únicas, que poderiam ser usadas para melhorar o IA. Banco de dados do chip. Por mais diferentes que fossem, eram técnicas de meditação de alto nível e tinham algumas semelhanças. Era nisso que Lei Lin confiaria para completar o pupil Sacred Flame de Kemoin. Mesmo assim, as últimas porções do Mystic Might do Rei Dragão estão faltando. Lei Lin sentiu um pouco de pesar. Ele ainda queria saber o que estava depois do 4º nível do poder místico do Rei Dragão. Nos contos antigos, após o dragão ancião serem os antigos dragões, as criaturas de topo que poderiam competir contra o grande grau 5 reis magos. E depois disso, havia os seres que só existiam nas lendas dos dragões imemoriais. No entanto, o Mystic Might do Dragon King não tem conteúdo após o 4º nível. Lei Lin olhou para a descrição do 4º nível do poder místico do Rei Dragão. O reino da Estrela da Manhã para os humanos é equivalente ao dragão ancião em nossa raça do dragão. Nesta posição, o poder do domínio penetrou em nossos ossos, e nosso dragão também pode ter sido desenvolvido até o limite. Além disso, toda a nossa força espiritual, poder mágico, força física e até mesmo linhagem, sob a influência de algumas regras, se concentrarão em massa pontual. Esse ponto em massa é o que os humanos chamam de Estrela da Manhã e o que chamamos de Cristal do Dragão. Então, no reino da Estrela da Manhã, é onde os caminhos dos magos se condensarão. Todas as criaturas do mundo dos magos neste reino são todas iguais.
Massa pontual formada por centenas e milhares de energia pode refinar a força de cada um. Por isso, há uma diferença como aquela entre o céu e a terra, entre a estrela da manhã e os três reis magos. Lei Lin gradualmente entendeu. Em sua mente, o AI-chip registrava constantemente informações sobre técnicas de meditação de alto grau para preencher seu banco de dados. Depois que o bem sabe por quanto tempo, um aviso do AI-chip apareceu na mente de Lei Lin. BIP. Gravação de 6 técnicas de meditação de alto grau completas. Força mística do dragão rei. Respiração abissal. Completude de técnicas de meditação de alto grau a 14,7%, começando a inferir o nível real da técnica de meditação. Depois disso, o gráfico de força dos magos no banco de dados de Lei Lin sofreu algumas mudanças. No topo da classificação 1 e da classificação de 2 reis magos, informações sobre a classificação de 3 reis magos geradas constantemente. Esta foi a informação mais precisa que o AI-chip se reuniu depois de fazer simulações com várias técnicas de meditação de alto nível, BIP. Requisitos para ativar a partir de um posto 2 magos. Força espiritual atinge o limite de 200, solidificação de 100%. Emparelhado com o momento da essência da árvore da sabedoria, a probabilidade de avançar para a classificação 3. 46,9%, eu sou um Warlock, então eu tenho um requisito adicional do meu sangue. No entanto, minha linhagem veio diretamente de uma serpente gigante de Kemoin na Estrela da Manhã, nível 4 e se encaixa completamente nos requisitos. Até me ajuda quando minha classificação é muito baixa. Além disso, ter quase 50% de chance não é uma porcentagem baixa. Não é de admirar que Alistair tenha feito a sua jogada e não tenha hesitado em trair a sua facção. Lei Lin tocou seu queixo. As condições que o AI-chip inferidos foram baseados nos magos mais regulares que treinaram em técnicas de meditação de alto grau. Isso significava que ele não estava incluído lá. AI-chip, se eu me usar como modelo, quais são minhas chances de avançar para um posto de 3 Warlock? Perguntou Lei Lin em silêncio. Imediatamente depois, uma imagem 3D virtual que parecia semelhante a Lei Lin foi projetada na frente dele, e grandes quantidades de informação foram espalhadas. Chances do corpo do host avançando para classificar 3 Warlock. 61,72%, isso foi com a vantagem adicional da linhagem da serpente gigante Kemoin. Era um corpo amadurecido que alcançara o reino da Estrela da Manhã. Para romper a classificação 2, ainda foi capaz de fornecer um ímpeto. Parece que romper não é um problema. A parte mais importante é acumular mais força espiritual. Lei Lin de repente suspirou, olhando seus dados. Lei Lin Farlier. Rank 2 Warlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força. 21,1. Agilidade. 14,4. Vitalidade. 27,9. Força espiritual. 104,3. Poder mágico. 104. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. A lesão em seu mar de consciência só recentemente sarara, e durante o tempo em que ele havia solidificado sua força espiritual, ao invés de melhorar, já era muito feliz que ele fosse capaz de manter sua força. Foi por essa razão que os números de sua força espiritual não aumentaram. Agora, com os reparos em seu mar de consciência completados, sua força espiritual poderia aumentar mais uma vez. Lei Lin não pôde deixar de perguntar a AI-chip, com base na minha velocidade atual, quanto tempo levarei para poder atender aos requisitos para avançar. Alguns minutos se passaram e o AI-chip deu uma resposta. Estima-se que o corpo hospedeiro atinja o limite após 200 anos, 12 dias e 13 horas. Tanto tempo os olhos de Lei Lin se arregalaram. Ele aumentou sua expectativa de vida depois de avançar para se tornar um Warlock da linhagem, e depois da segunda posição, ele poderia viver mais de 500 anos, mas 200 anos. Esse foi um período extremamente longo.